Ok, então vamos orar. Ó Pai, nós somos gratos ao Senhor mesmo por essa reunião, somos gratos ao Senhor por podermos nos lembrar do Teu Filho. Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor seja conosco nessa noite, Pai, falando aos nossos corações, falando através de mim, Senhor, seja o Teu Espírito Santo a falar, Pai, que não seja eu a falar. Abre, Pai, a Tua palavra, para que possamos ver as maravilhas, Senhor, do Teu Filho, Pai, na Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, pedimos mesmo que o Senhor seja conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Está todo mundo mudo, mas a gente podia ler juntos. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, esse texto, né, dispensa apresentações, mas até por esse motivo, muitas vezes a gente não consegue ver mais aquilo que a gente poderia ver, né? Porque às vezes a gente pensa que já conhece o texto e não gasta o devido tempo e não busca do Senhor também suficiente para a gente poder tirar mais daquilo que o Senhor deseja falar conosco. Mas não somente isso, muitas vezes também a Bíblia, ela para nós parece um pouco difícil, ou a gente escuta as pessoas falando também muitas vezes, nossa, a Bíblia é muito difícil e tudo mais. Na verdade, a gente, não é que a Bíblia seja difícil, na verdade a gente encontra barreiras, né, quando a gente vai ler a Bíblia, a começar que a Bíblia foi escrita num idioma que não é o nosso, foi escrito sobre lugares que não é Belo Horizonte, né, sobre uma cultura que não é a nossa, hábitos que a gente não tem, animais que a gente não vê, plantas que a gente não conhece, uma tecnologia que a gente não está acostumado, profissões que a gente também não conhece, não vê no dia a dia. Então, na verdade, as barreiras que a gente vê na Bíblia são na verdade, simplesmente coisas que a gente não conhece. E esse irmão que eu tenho acompanhado o capítulo 18 dele para pegar os temas, né, para esse estudo do Salmo 23, o livro dele, que chama Usos e Costumes das Terras da Bíblia, né, não tem versão em português, ele fala assim na introdução: para ocidentais, é fácil negligenciar o fato de que as escrituras tiveram a sua origem no Oriente e que cada um dos seus autores era um oriental. Ou seja, para a gente, né, a gente acaba se esquecendo, né, que, na verdade, o pessoal que escreveu não era, por mais que o senhor tenha inspirado, não eram brasileiros que foram inspirados para escrever. E ele continua falando assim: muitas passagens das escrituras que para ocidentais são difíceis de entender são facilmente explicadas pelo conhecimento dos usos e costumes das terras da Bíblia. Basicamente, o que ele quer dizer é o seguinte: se nós tivermos o contexto, né, do idioma onde a Bíblia foi escrita, geografia, né, o lugar, a cultura, hábitos, animais e tudo mais, né, a gente vai simplesmente abrir essas barreiras, né, que nos impedem de compreender os textos da Bíblia de uma maneira adequada. Né? Eu sempre falo com os irmãos que Deus tem mania de falar de uma maneira que a gente entende. Não é à toa que o Senhor Jesus falava parábolas, né? As parábolas que ele falava não eram de coisas que eles desconheciam, eram de coisas do dia a dia das pessoas que ouviam. E ele faz isso para que a gente possa compreender. Ele traz para a nossa realidade, para o nosso contexto. Só que o que acontece é que 2000 anos se passaram e a gente vive em outro lugar, louvado seja o Senhor. A palavra nos alcançou aqui, né? Os irmãos que foram sendo né, tocados pelo Espírito Santo, foram se convertendo, obedeceram bem aquele mandamento do Senhor Jesus de ir a Judéia, Samaria, né? Jerusalém, né? Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Nós somos alcançados. E a gente não tem esse contexto. Então, o que eu tenho buscado do Senhor e tenho buscado também trazer para os irmãos é a gente trazer um pouco mais do contexto, né, sobre o Salmo 23,
né, daquilo tudo que fala, né, no Salmo 23, para que a gente possa conseguir compreender aquilo que o Senhor tem me mostrado e eu quero compartilhar com os irmãos. E por isso que a gente já está na 13ª, na verdade, que está errado, 13ª parte, né? A gente passou por algumas coisas, né? A gente começou falando sobre os produtos da ovelha, né? A ovelha, ela serve ao pastor, né? Então, ela produz coisas para o pastor. E o pastor vai dar toda aquela condição que ela precisa para produzir isso, né? A gente nem falou sobre pastores na história, a gente viu que o povo, né, que Deus revelou a palavra, o povo judeu, o povo que Deus preparou para poder receber o Messias, o Salvador do mundo, ele era um povo de pastor. A começar que isso, né, mesmo no início do tempo, né, a gente já vê que um dos filhos de Adão, né, logo no início no princípio, né, Abel, ele foi pastor de ovelhas, e a gente vê que as principais pessoas, né, que a gente tem registro ali, né, que Deus foi chamando e foi usando, eram pastores também, o próprio Moisés e Abraão e tudo mais. A gente viu isso na segunda parte, né? Depois a gente falou dos pertences do pastor, alguns equipamentos que o pastor usa para poder fazer a tarefa dele, né? As tarefas dele. Depois a gente falou das tarefas do pastor em si, né? Foram várias partes falando sobre isso. A gente também falou de que a responsabilidade da ovelha é seguir o pastor, e também entramos um pouco sobre isso, né? A gente falou que a ovelha foi criada para seguir, que o problema é quem que ela está seguindo, né? E tudo isso temos falado muito, né? Eu creio que os irmãos também têm ganhado muito à medida que estão lendo, né? Não só o Salmo 23, mas toda a Bíblia, estão vendo que essa figura de pastor e ovelha sempre é muito utilizada, né? Então, hoje eu queria trazer para os irmãos aquilo que eu já tinha uma vez comentado, que eu tinha vontade de compartilhar, se o senhor me desse uma oportunidade, sobre esse capítulo, né, de Ezequiel, que é o capítulo inteiro falando, né, dessa figura, e assim, a gente consegue agora compreender um pouco mais, que a gente falou de bastante assuntos já, e eu acho que vai ser rico para nós poder né, estudar um pouco sobre isso. É que o Senhor possa nos dar mesmo graça, em nome de Jesus. Bom, uma coisa que é importante a gente falar, né, que o irmão lá, o Fred White, no livro, ele menciona sobre o manejo do rebanho, que quando o rebanho é pequeno, o pastor ele consegue ele mesmo manejar as suas ovelhas sem qualquer ajuda, ou seja, ele sozinho consegue manejar todas as suas ovelhas, né? Mas se o rebanho vai se tornando muito grande, então torna-se necessário que ele contrate alguém para ajudá-lo com as suas ovelhas. Então ele passa a não dar conta sozinho de manejar todo o rebanho, né? De cuidar de todo o rebanho, da maneira como o rebanho precisa ser cuidado. Então a gente vê que tem então pastores debaixo dele, né? Pessoas que vão ajudá-lo, né? Ele como pastor, mas vão ter ajuda, pessoas que vão ajudá-lo ali, né? E um texto que nos fala disso, por exemplo, né, que em Gênesis 13, versículo 7, fala assim: e houve contenda, né, briga, né, entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Os cananeus e os perizeus habitavam então na terra, e disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Né, a gente vê que Abrão, ele tinha, né, muitas posses, né, ele chegou, nesse momento a ter muitas posses, e ele tinha, então, pastores que auxiliavam, né, e cuidavam do rebanho dele, né, e mesma coisa Ló também tinha muitas posses e também tinha, então, pastores que ajudavam, ou seja, o rebanho dele era muito grande, né, e precisava de ajuda, e esses pastores, então, estavam brigando entre si, né. Então, basicamente, assim, existe um supremo pastor, né, que é o dono das ovelhas, e existem os pastores, que podem ser servos, né, ou seja, que são posse, né, do próprio pastor ali, ou pessoas que recebem um salário, né, os contratados ou mercenários, né, que recebem um salário para poder exercer essa função, né, de pastor. Também, né, em Gênesis 26, 20, a gente vê assim, os pastores de Gerar, né, que era um lugar lá onde Isaac foi morar, da terra dos filisteus, se não me engano, porfiaram, ou seja, brigaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa.
Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam contra ele. Ezeque significa contenda. A gente até já falou sobre esse texto, quando a gente falou sobre a água, né? Então, aqui a gente vê que os pastores dessa cidade brigaram com os pastores de Isaac, né? Então, a gente vê que Isaac também tinha um rebanho muito grande e, por causa disso, tinha, então, pastores que cuidavam, então, do rebanho dele, né? Sob a autoridade dele. Aí vem a pergunta, então, em média, quantas ovelhas um pastor consegue dar conta sozinho, né? E o White, ele nos fala, né? Esse irmão White, para aqueles... enfim, é bom relembrar, esse irmão, ele foi na década de 50 e ele ficou durante bastante tempo lá fazendo uma pesquisa, ele fez ele fez um doutorado sobre a questão da cultura, né, das terras da Bíblia. Ele pesquisou bastante literatura, mas também conversou com bastante pessoas lá, dos árabes, né, que habitavam naquela região lá, onde na época era as terras da Bíblia, né, então toda aquela região ali. Então, e os árabes, eles conservaram muita cultura de antigamente, né, porque eles têm um hábito de não mudar a cultura, né, eles têm essa característica. Então, ele obteve essas informações lá, dessa forma, e também por meio de outros irmãos, que ele também consultou livros e tudo mais. E ele nos dá esse número, que geralmente um homem consegue lidar entre 50 até 100 ovelhas, né? Um homem só dá conta de cuidar de um rebanho mais ou menos desse tamanho. Mas se ele tem mais de 100 ovelhas, ele tipicamente procura um ajudante, né? Isso nos faz lembrar, né? Não sei se a Olívia está assistindo, mas tem a musiquinha que ela até canta, né? Se um homem tinha 100 ovelhas, depois vocês podem pedir para a Olívia cantar para vocês ouvirem. Mas então, Mateus 18:12 fala assim: que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou, né? Então, estão falando, né? Um homem que cuida ali de 100 ovelhas, né? Por mais que ele tenha ali um rebanho grande para ele, né? Ele deixaria, né, o rebanho ali para poder buscar aquela que se desgarrou, né? Então, nos lembra, né, desse versículo também. E uma outra questão que é importante falar sobre esses pastores que não são os donos, né, das ovelhas, né, esses pastores contratados ou pastores servos, né, principalmente ele contratado, no mercenário, ele não costuma ter interesse pessoal nas ovelhas que o pastor tem por suas ovelhas, mas mesmo o servo também, né, se as ovelhas são do dono, ele não vai ter o mesmo apreço, né? E aí que a gente tem também falando o seguinte, que por isso, né, como ele não tem o mesmo cuidado, o mesmo interesse pessoal, né, que a gente viu até aqui, né, do pastor, ele nem se vê confiável em relação à tarefa de defender o rebanho, da maneira como o próprio pastor faria, né? Então, essa questão do mercenário, né, do contratado, que por mais que esteja ali cuidando das ovelhas, ele não é tão confiável nessa tarefa, né? Principalmente aquela de defender, porque não tem esse interesse pessoal nas ovelhas. E o Senhor Jesus fala, né, nesse capítulo também que tem muito sobre esse assunto, que é João 10, 11 a 13, fala assim, o Senhor Jesus falando, né? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então, basicamente, estamos falando disso também, né? E também o irmão White também diz que muitas vezes eles também davam por exemplo, de noite, né? Vinha alguém, eles passavam uma ou duas ovelhas para essa pessoa, depois eles, né, na hora que ele voltava para casa, eles comiam essas ovelhas, por exemplo. Então, tem toda essa questão, né? Ele não tem o mesmo cuidado do pastor, que é o dono da ovelha. Bom, isso é um pouco de background que a gente também pode pensar durante o restante, mas antes que a gente possa entrar, né, na visão geral aqui do Ezequiel 34, eu quero citar mais um texto que vai também nos dar uma ideia do que nós vamos falar também hoje. Jeremias, né, Jeremias 50, versículos 6 e 7, Jeremias, ele foi contemporâneo, né, de Ezequiel. Ezequiel, ele foi levado,
né, para a Babilônia, Jeremias ficou em Jerusalém, né? E o ministério deles teve coisas que se sobrepõem, né? Em termos de tema, é aquilo que o Senhor utilizou, né? Cada um para falar. O Senhor teve um objetivo, mas alguma coisa eles falaram bastante próximo também. Então, o Senhor falando assim: ovelhas perdidas têm sido o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar. Para os montes as desviaram. De monte para outeiro andaram. Esqueceram-se do lugar do seu repouso. Todos os que as achavam as devoravam. E os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça. Sim, o Senhor, a esperança de seus pais. Então, a gente vai falar desse tempo aqui, né, em que Ezequiel pregou, e a gente tem que se lembrar, né, que, então, esse momento aqui, Israel já havia sido exilado, né, vamos relembrar, Davi, né, depois Salomão, aí o filho de Salomão dividiu ali o reino, na época do filho Roboão, né, que o Senhor dividiu o reino, mas ele falou que manteria sempre ali, né, um descendente de Davi para que ele pudesse trazer, né, o Messias. Então, a gente tem Israel, que eram as 12 tribos, né, quando foi quebrado, a gente tem 10 tribos e 2 tribos, né, as 10 vira Israel, que é o reino do norte, mantém o nome, né, de Israel, e Judá, que é o reino do sul. Israel foi exilado primeiro, foi para a Síria, né, depois né, tipicamente os reis, acho que todos os reis de Israel, se eu não me engano, eles não obedeceram ao Senhor, não serviram ao Senhor, então eles foram antes para o exílio. E cerca de 100 anos depois, então Judá foi exilado, né? Aí foi para a Babilônia. Ok, então, assim, eu fiz uma estrutura aqui para a gente poder compreender um pouco melhor Ezequiel 34, mas não necessariamente a única possível, né? Mas é a forma como organizei aqui as ideias para a gente poder explorar um pouco mais esse capítulo. Então, basicamente, a gente vai passar por um problema, um segundo problema e uma promessa. Não que os problemas sejam isolados, mas só para a gente poder organizar um pouco melhor aqui as ideias. Então, em cada problema, a gente vai ver 2 fatos e uma intervenção de Deus, né? E a promessa lá só tem só a intervenção de Deus. O primeiro problema, né, fala assim, né, filho do homem profetiza contra os pastores de Israel. Então, o primeiro problema vai se tratar dos pastores, né? Por que eu coloquei essa organização aqui, né? De certa forma, os pastores de Israel, né, a gente vai enxergar aqui não somente os reis, mas também os sacerdotes, né, os profetas, né, enfim, os sacerdotes, os levitas, todo mundo que tinha algum tipo de liderança ali em Israel, né, mas também os reis, né, os reis a gente tem sempre mais, a gente acaba observando mais, né, quando a gente vai lendo Primeira e Segunda Reis, por exemplo, né, a gente vai vendo que cada um rei ali está servindo ou não ao Senhor, mas a gente também vê o Senhor também trazendo juízo, colocando juízo sobre até os levitas também, em outras profecias também. São pessoas que conduziam o povo, né? Eu já mencionei, mas não consegui ainda trazer, o rei, ele, nas nações da região, eles tinham muito essa figura de pastor, né? O rei como alguém que é o pastor do povo, né? De certa forma, isso assim, tem muita aderência aos dois assuntos. Então, era uma associação muito, muito óbvia assim, na cultura da região. Então, é por isso que quando a gente lê Ezequiel, né, a gente vê ali os pastores, né? A primeira vez a gente fica um pouco sem entender, mas eu, primeiro, quando eu lia antes, eu não entendi, mas depois que eu comecei a me dedicar um pouco mais a esse assunto, eu comecei a perceber um pouco mais facilidade essa semelhança. Bom, então, esse primeiro problema vai se tratar bastante das tarefas do pastor, né? A gente explorou algumas tarefas, né? Prover alimento, prover água, prover abrigo, prover caminho, buscar a ovelha perdida, conhecer as suas ovelhas. E a gente viu que a tarefa de pastor não é nada fácil,
né? Não é nada fácil. E então, enfim, esse é um pouco o assunto a primeira questão que nós vamos abordar. Ezequiel 34, 1 até a parte A, né, a parte inicial do versículo 2, fala assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores. E aí ele começa, né? Então, esse capítulo todo é essa profecia, né, que o Senhor deu a Ezequiel para falar, né? Enfim, o primeiro fato aqui que a gente vai abordar é sobre os pastores, né, que não estão apacentando as ovelhas, não estavam apacentando as ovelhas, mas a si mesmos, né? Então ele fala assim, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Então, assim, a gente pensa, tudo que a gente já viu até agora, as ovelhas são extremamente dependentes dos pastores. A gente viu que a ovelha largada a si mesma é um desastre. A gente já viu quanto que a ovelha precisa de tudo que o pastor faz, e a gente, olha que a gente não falou tudo, né? Mas a gente vê aqui a necessidade das ovelhas de serem apacentadas pelos pastores. Então, quando o Senhor vem e fala isso, né, imagina aquilo que ele está colocando, né, de coisa que os pastores de Israel, os reis, por exemplo, ali, falharam, né? E eles estavam aqui apacentando a si mesmos, né? Em vez de apacentar as ovelhas. Então, já pensa nas consequências também, né? Além do egoísmo, a consequência. E aqui ele explica um pouco mais, né? Aquilo que ele foi o versículo 2. No versículo 3, ele fala um pouco mais assim: comeis a gordura e vos vestis da lã. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Ou seja, tudo aquilo que a gente vê, se a gente pensa, né, os pastores contratados, os pastores servos, de quem que são os produtos que as ovelhas produzem? É do dono das ovelhas, né? Então, para quem são tudo aquilo que deve ser produzido, tudo aquilo que as ovelhas precisam produzir? É para o dono das ovelhas, né? E então o que a gente consegue ver também que os reis, por exemplo, né, de Israel, estavam preocupados consigo mesmos, eles estavam usufruindo de tudo aquilo, né, de todas as benesses, e não estavam dando tudo que o povo precisava, né, nem as condições que o povo precisava para poder servir ao Senhor, né, das mais diversas formas. Então, e aqui, né, eu retomei aqui a pergunta retórica do Senhor, né, não devem os pastores apacentar as ovelhas? Né, e aqui do final do 3 até o 4 fala assim: mas não apacentais as ovelhas, as fracas não fortalecestes, e as doentes não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Então, aqui a gente vê, né, algumas tarefas do pastor, né, e algumas a gente não viu, né, não trouxe para os irmãos, mas outras a gente viu, mas são alguns exemplos aqui de cuidado que um pastor tem com as ovelhas, né, e em termos de necessidade, né, em várias questões, que o Senhor está evidenciando aqui, trazendo alguns exemplos daquilo que os pastores de Israel, né, os reis, né, não fizeram em relação ao que Israel precisava, das necessidades de Israel. E aqui, né, o que aconteceu, né? Na verdade, o que estava já acontecendo, né, que aquilo que ele falou agora foi um pouco meio que a causa, né? Agora seria o efeito. As ovelhas estão espalhadas, né? Ezequiel 34, 5, 6 fala assim: assim se espalharam por não haver pastor. Então, assim, a gente pensa, mesmo, por exemplo, não tem um pastor para proteger o rebanho. Quando vier um bicho, né, um leão, um urso, o que for, que vier atacar o rebanho vai se espalhar, né? Ou mesmo, o pastor não dá direção, né, não está conduzindo as ovelhas. As ovelhas por si só, às vezes, já têm ideias, né, ruins, quanto mais quando não tem um pastor ali para conduzi-las. Elas ficam espalhadas, elas ficam perdidas, vão ficar de mal a pior. Então, assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam.
As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra. Né? A ovelha já não é boa de defesa, né? Ela não é como as cabras, por exemplo, os bodes, que têm o chifre, né? Para defender. Elas não se defendem, por mais que elas tenham chifres também, mas elas não se defendem. Então, elas vão se tornar o quê? Comida, né? Para todas as feras do campo. Então, assim, as ovelhas que se desgarram e ficam em todos os montes, todo o outeiro, né? Em toda a face da terra. Enfim, quando eu vejo um pouco sobre montes e outeiro, eu me lembro muito de idolatria, né? A gente vê que enfim, o próprio Israel também fez ídolos, né? Em Dan e Efraim, né? Se não me engano. Então, assim, quando nós não estamos olhando para o Senhor, quando não estamos sendo guiados, né? E mais que o Senhor esteja nos dando uma direção, se nós não obedecermos, a gente vai acabar indo para a idolatria de alguma forma, né? Então, ele continua, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse, né? A gente falou sobre isso, né? Sobre a questão do pastor ir atrás das ovelhas, né? E mesmo sem ser ovelhas, a gente tem o exemplo de Saul, né? Acho que a gente mencionou na época, quando ele foi procurar, se não me engano, eram jumentas do pai dele, né? E foi perguntando, né? Para as pessoas onde que ela teria ido e tudo mais, né? Então, aqui é um pouco do que o pastor faz mesmo, né? Então, ele está, mais uma vez, falando, os pastores de Israel não cumpriram o seu dever, né? E que seria o quê? Seria voltar para o Senhor, seria fazer com que o povo voltasse a servir ao Senhor, seria dar uma direção de servir ao Senhor, né? E o povo acabou continuando idolatrando e tudo mais. E uma certa intervenção, ou seria talvez até o Senhor trazendo um juízo, né, um veredito, né, de juízo sobre esse primeiro problema, né? Ele fala assim, 34, 7 e 8, fala assim, portanto, pastores, ouvi a palavra do Senhor, vivo eu, diz o Senhor Deus, que esse vivo eu, né, não sei se os irmãos concordam, mas eu já vi que seria um termo de juramento, né? Assim como eu vivo, ou seja, enfim, meio que jurando, né? Seria algo como um juramento. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto, ou de comida, né? Seria uma outra tradução dessa palavra no hebraico também, isso aqui também é comida, né? A todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas, né? Então, aqui a gente vê, por exemplo, a figura das próprias nações ao redor de Israel, né? Na época do Reino do Norte, a Assíria, depois os reinos foram mudando ali, né? Sendo conquistados, até chegou a Babilônia, e nesse momento, Babilônia já tinha também levado parte do povo. Babilônia foi levando várias vezes, né? Mas foi levando parte do povo para a Babilônia, né? Então, aqui também vem muito essa imagem, né? Como essas feras do campo, essas nações que acabavam escravizando Israel, né? E os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos e não apacentaram as minhas ovelhas. Então, aqui a gente vê mais uma vez, né? Que ao invés de cumprirem a tarefa que eles haviam, né? Eles tinham, né? De conduzir o povo ali, né? Obedecendo ao Senhor, fazendo com que o povo estivesse sempre servindo ao Senhor e buscando ao Senhor, né? Por mais que essa escolha de ter um rei tenha vindo do próprio povo também, mas, de certa forma, os reis precisavam conduzir o povo na lei do Senhor, né? E eles seriam o quê? Seriam pastores contratados, pastores servos, né? Do pastor supremo, né? Que é o dono das ovelhas, né? De quem que é Israel? Israel não era dos reis, né? É do Senhor. E então, aqui, mais uma vez, eles não apacentaram as ovelhas, não procuraram as ovelhas quando elas foram espalhadas e não fizeram a tarefa, mas sim apacentaram a si mesmos, né? Preocupando somente com o seu bem-estar e cuidando somente de si e não do povo, negligenciando, assim, uma tarefa que eles tinham de apacentar o povo do Senhor, né? E, enfim, não só os reis, né, também os próprios levitas, a gente vê que
próprio Reino do Norte lá, foram até nomeados levitas para servir ali aos altares de ídolos, né? E a gente vê isso de diversas formas, né? Também, ao longo da história. Enfim, então aí ele continua no texto, né? O versículo 9 e 10 fala assim: portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, ou seja, por causa daquilo que acabou de ser dito, né? Que ele está mais uma vez meio que anunciando ali os delitos, né? Os crimes ali desses pastores, né? Desses reis e sacerdotes e líderes do povo. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores. Né? E só isso já é algo terrível, né? Porque nós queremos estar do lado do Senhor e não com ele contrário a nós, né? Mas é a condição de todos nós, né? Até que a gente tenha a reconciliação por meio do nosso Senhor Jesus, né? Então, louvado seja o Senhor por isso também. Então, ele fala assim: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, né? Isso era comum, né? Essa figura do pastor também. Quando o pastor, por exemplo, se o pastor tem um rebanho muito grande e os pastores contratados vão levar o seu rebanho para passear, na volta, né? Ele vai devolver para o dono das ovelhas, né? Então, o dono das ovelhas sempre demanda as suas ovelhas, dos pastores contratados e servos, né? Mas nesse caso aqui, né, o Senhor está falando: eu vou demandar as minhas ovelhas e eles deixarão de apacentar as minhas ovelhas, né? E os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, né? Então, a gente pode perceber também que a figura do pastor contratado, por exemplo, que mata uma ovelha e come a ovelha, né, no jantar, e não está nem aí, né? Então, é um pouco dessa atitude também que o Senhor traz também como uma acusação, né, não uma acusação, mas uma evidência ali dos crimes, né, dos reis, por exemplo, de Israel ali. Então, ele fala simplesmente o seguinte: os reis de Israel não vão ser mais os pastores do meu povo. Eu vou demandar e eles vão deixar, né, de ser os meus pastores. Estão demitidos, basicamente falando, né? E as minhas ovelhas livrarei da sua boca, e não lhe servirão mais de pasto. Novamente, a mesma palavra que a gente falou lá atrás, que também significa comida, tá? Isso aqui enfim, eu sei porque eu tinha estudado esse texto também na época que a gente falou sobre preparar um bom pasto. Então, assim, basicamente é isso que a gente acabou de falar, né? Então, esses reis, que ao invés de estarem liderando o povo no caminho do Senhor, esses sacerdotes, levitas, que ao invés de estarem liderando o povo no caminho do Senhor, né, eles não mais serão, né, terão esse papel. Por quê? Porque eles estavam apacentando a si mesmos, estavam se alimentando do povo, se alimentando do rebanho, se alimentando, né, e querendo usurpar ali tudo aquilo que o povo deveria dar para o Senhor, eles estavam usando para si mesmos. E o povo não estava tendo condição também de servir o próprio Senhor. Então, ele traz esse veredito. E aí ele continua, né? Ele continua falando por que ele está demitindo todo mundo, né? No 11 ao 14 fala assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. E livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão. Olha só, a gente viu um vídeo, quando a gente estava falando sobre essa questão de buscar as ovelhas, e a gente viu um pastor buscando as ovelhas num dia de neve. Vocês irmãos lembram? Uma nevasca, estava, né, nevando muito, e o pastor procurando a ovelha perdida lá. Então, assim, então aqui mesmo num lugar onde ele não haja condição, isso não é impedimento para o Senhor. O Senhor, ele não é impedido pela escuridão ou pela falta do sol, ele consegue enxergar muito bem, ele é aquele que tudo conhece, né? Então, livrá-las de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão. E tirá-las dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra. Então, o Senhor resgatará, né,
dos povos, e vai juntar as ovelhas, né, de todas as terras onde elas estão, e vai trazer para a própria terra, né, a terra, né, onde é a casa do rebanho, né, como se, onde fosse ali o aprisco, por exemplo, né, a gente pode enxergar essa figura nessa promessa aqui do Senhor. E as apacentarei nos montes de Israel, junto aos e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. E aqui a gente lembra, né, da figura lá do pasto, que a gente lembra que os pastores tipicamente levam os rebanhos no verão, né, para as montanhas, e no inverno para os vales, né? Se eu não estou me enganando agora. Mas existe essa estacionalidade, né? Que onde tinha o melhor pasto, você conseguia preparar, dependendo da estação, num lugar ou no outro. E aqui o Senhor está falando basicamente isso, né? Israel, as ovelhas dele não mais dependeriam dos pastores contratados, né? Que não desempenharam corretamente o seu papel, mas sim ele mesmo faria tudo isso, resgataria, né? Resolveria ali o problema delas estarem espalhadas, e também apacentaria o povo dele, né, num bom pasto, né, independente da estação do ano. E ele continua falando, né, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus, né, aqui no versículo 15 e 16. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com juízo. Basicamente, ele repete nessa parte aqui de cima tudo aquilo que os reis, né, os pastores de Israel não fizeram como deveriam ter feito. E ele fala o que ele vai fazer, né? E ele fala que vai apacentar com juízo, né? Isso tem um pouco a ver com a segunda questão que nós vamos trabalhar aqui, que é o segundo problema aqui. O segundo problema, ele tem a ver com o próprio rebanho, né? Ele, coloquei aqui, quanto a vós, ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus. Então, ele vai falar agora com o próprio rebanho, porque não é que simplesmente os pastores ali contratados estavam com um problema, é a única coisa que estava acontecendo, né? O próprio rebanho também tinha ali sua culpa e também precisava de receber ali um veredito ali. E aqui eu coloquei, né, os assuntos que a gente trabalhou na primeira parte lá, quando a gente falou dos produtos da ovelha, né, só para a gente se lembrar que as ovelhas, elas precisam produzir para o pastor, né, aí que vem muito essa questão, né, da ovelha como servas, né, do pastor, né, o rebanho como servos do pastor, produzindo algo para o pastor. Enfim, então a gente falou de alguns assuntos. E aqui, né, no versículo 17, então que na sequência do que a gente está trabalhando, ele fala assim, quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Só uma menção aqui, né, essa figura de bode e carneiro, ela é também muito para líderes do povo. A gente tem, inclusive, essa mesma palavra no hebraico utilizada em alguns textos, né? Seja aqui do bode como carneiro, a gente tem, no caso do carneiro, por exemplo, como poderoso, né? Nessa própria época do exílio para a Babilônia, quando vai falar que os líderes, os oficiais, os poderosos do povo foram exilados, né? Junto com Joaquim, né? E a mãe de Joaquim, quando Nabucodonosor levou. Então, essa figura de carneiros e bodes também tem questão de liderança também do povo, né, um pouco ligada. E aqui a gente tem a questão das ovelhas com as ovelhas entre si. Outra coisa, a figura de bode também, o próprio Alexandre o Grande, né, conforme a interpretação majoritária, até porque o próprio Alexandre o Grande parece que viu, né, essa profecia escrita, é retratado como um bode em Daniel, né, aquele bode que sai, enfim, acho da água, né. Bom, esse segundo problema aqui que fala do rebanho, né? Ovelhas sujam que outras ovelhas precisam para viver. A gente até abordou um pouco sobre isso aí para trás. Ele fala assim, quando a vós, ovelhas minhas, né? Aí no 18, 19 fala assim, acaso não vos basta pastar os bons pastos
senão que pisais o resto de vossos pastos aos vossos pés, e não vos basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés. E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão o que vós haveis pisado com vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Então, assim, a gente vê aqui, não somente, né, a questão dos líderes do povo, o próprio povo em si, né, não só os bodes, os carneiros, mas as ovelhas em si. A gente tem que lembrar o seguinte: bom pasto, pessoal, é necessário para que a ovelha produza. Lembra que a gente falou que a comida tem que ser de qualidade, né? Não é só comer. As águas também têm que ser boas águas, não contaminadas, né? Para que elas possam produzir com qualidade, tanto o leite, quanto a carne, quanto todos os outros produtos que elas produzem. Então, aqui a gente basicamente vê pessoas do próprio povo, né? Atrapalhando as outras de ter as condições para servirem ao Senhor. Né? Então, pelo menos, eu vejo isso muito claro, porque se você, né, se existe uma ovelha que está ali atrapalhando a outra ovelha a comer do bom pasto, a beber da boa água, né, está sabotando literalmente, né, pisando ali o resto dos bons pastos com os pés. Imagina os pés, né, à medida que a ovelha vai andando, os pés dela vão lá pisando, por exemplo, num cocô que a outra fez, vai pisando nas partes sujas ali. Imagina esse pé pisando ali na água, né? Ou no pasto que o pastor preparou, ao invés de deixar com que as outras comam isso, né? O irmão esqueci o nome do autor, mas daquele livro, Um Pastor Olhando para o Salmo 23, né, ele também menciona sobre essa questão também. Philip Keller. Obrigado, Philip Keller. Né? Eu acho que em português chama Nada Me Faltará, que é um livro que alguns irmãos me indicaram, né? Acho que 4 irmãos me indicaram. Para ler, eu comecei a ler e também tem sido de ajuda, né? Ele também menciona sobre isso, né? Por quê? Porque ele era pastor de ovelhas, né? Filho de um pastor de igreja. Assim, o pai dele pastoreava um local e depois ele também passou a pastorear. Eu acho que ele também pastoreou depois, não sei se lá na África também, mas ele falando sobre essa questão do rebanho, porque ele pastoreou ovelhas mesmo, ele tinha ovelhas, mas ele via várias coisas e compartilha um pouco sobre isso. Então, isso aqui é muito grave, né? A gente tem esse tipo de situação. E a outra coisa também, né, ovelhas gordas prejudicam ovelhas magras. Então, no versículo 21, fala assim: porquanto com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora, né? Escornear, literalmente, bater com o chifre, né? O corno, né? O chifre. Então, basicamente, é o seguinte: além de pisar a água boa, pisar o bom pasto, também as ovelhas gordas, enfim, do próprio povo, eles sabotando as outras, além de tudo, dando empurrão, dando chifrada, né, para prejudicar mesmo, né? Então, assim, a condição para que as ovelhas possam servir, ela depende muito da condição que o pastor dá, mas também do próprio convívio do rebanho, né? O rebanho, ele né, tem ali alguns atritos, né? E acabam algumas sendo prejudicadas, né? O próprio Philip Keller fala também isso, que se uma ovelha não conseguir comer, não tem como, ela vai acabar morrendo, né? Ela não vai produzir a lã no tempo necessário, na qualidade necessária, não vai conseguir produzir leite, então, se ela estiver amamentando, ela vai estar muito prejudicada, não vai conseguir produzir amamentar os cordeiros vão ficar fracos, aí você já viu, né? E Deus também intervém, né? Ele fala, né, no versículo 15, 16, no finalzinho, ele fala isso que parece um pouco estranho, inclusive tem traduções que trazem outra palavra para esse destruirei. Não sei se, de repente, uma interpretação para poder dar alguma amenizada, né? Mas, pelo menos nas traduções que eu considero mais fiéis, né? Que enfim, a Corrigida Fiel, a King James, né? Enfim, algumas referências que eu tenho de tradução utilizam realmente essa palavra do destruirei, né? Que é aniquilar mesmo, destruir. Então, por quê? Por que é importante destruir a ovelha gorda, né? A ovelha forte? Porque ela está literalmente matando outras ovelhas,
ela está impedindo as ovelhas de se alimentarem, e se forem ovelhas que são mães, ela vai matar também os cordeiros, né? Então, o que se fazia, né? A ovelha gorda, ela podia ser alguma que estivesse sendo engordada para poder servir de carne, né? Mas mesmo que ela não fosse para isso, talvez para o benefício do rebanho, é melhor que ela seja morta e sirva de alimento, por exemplo, ali, né? Do que manter o rebanho sendo tão destruído, tão prejudicado, né? E o Senhor fala na sequência, apacentar-las-ei com juízo, né? O Senhor ele não vai apacentar de qualquer jeito, né? Ele apacenta com retidão, com juízo. No 17 ele fala que vai julgar, né? Entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. No 20 ele fala que vai julgar entre a ovelha gorda e a ovelha magra, né? Eu mesmo julgarei, né? E no 22, parte B, repete, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Então, é bem claro, ele fala 3 vezes, né? Essa questão que vai julgar entre ovelhas e ovelhas. Então, esse é o segundo assunto, que enxerga um pouco como um assunto meio parênteses, assim, né? Quando a gente olha no escopo geral do Ezequiel 34, se a gente enxergar, a gente vê muito mais o foco na questão dos reis. Mas, enfim, tem um pouco a ver nesse assunto, porque, por exemplo, se o pastor, igual o Felipe Querem fala também, se ele chega num momento desse em que tem 2 ovelhas brigando, parece que a presença do pastor, né, traz ali uma condição para elas, emocional, que elas param de fazer isso, né? Então, assim, se o pastor está perto, né, ou se elas estão perto do pastor, elas têm essa condição de ter mais paz entre elas, porque o pastor ele está cuidando do benefício para todas, né? Então, se tem um pastor, bom pastor, né, no rebanho, o rebanho vai tender a ter menos problema, né? Mas não é uma coisa 100%, né? Mas que o pastor esteja cuidando bem, na hora que ele estiver um pouco distante, vai ter esse tipo de situação, né? Mas, enfim, a gente vai ver agora a questão da promessa. O Senhor, ele dá uma solução para esses 2 problemas. Uma solução que é uma solução, uma promessa de uma solução imediata, né? Uma coisa mas também uma coisa meio temporária, né? Ele fala que no 22, que ele vai livrar, né? Livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Então, ele vai livrar, né, as ovelhas dele, da boca desses pastores, né? E também das feras, né? Das nações que estão espalhadas, para que não sirvam mais de rapina, não sirvam mais de alimento, né? E ele vai julgar entre ovelhas e ovelhas. Então, ele dá brevemente essa solução. Ó, isso que está acontecendo, isso vai ter uma solução. Eu vou resolver isso. Mas ele não para aí, né? E aí que vem a grande questão, né? Que vai explorar um pouco mais aquilo que a gente viu na primeira solução, né? De que ele seria o pastor. Então, basicamente, a solução definitiva é acabar com essa história de pastores contratados, né? E vai ser um só pastor, como deveria sempre ser, né? E como é o plano do Senhor para ser. Mas que bom que não resolveu antes de alcançar a gente, né? Então, Ezequiel 34, 23, 24, né? Que é a sequência do que a gente está lendo. Ele fala assim: e suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo, Davi, que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus. E o meu servo, Davi, será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Pois é, aqui que a cabeça da gente fica meio confusa, né? Gente, mas Davi morreu? Pois é. Então, assim, Davi, só recapitulando. Então, Ezequiel, a gente está lembrando que Ezequiel, ele prega da Babilônia, né? Ele é profeta. Exerce o ministério dele todo na Babilônia, ele foi levado como um jovem da Babilônia. Na Babilônia, o Senhor chama ele, né, para profeta. E ele começa a pregar, né? E Ezequiel, ele era do reino de Judá. E o Judá era 2 das 12 tribos, né? Então, o reino unificado, o reino ficou como um só, né? Até, como a gente já falou aqui, até Salomão, né? Salomão, filho de Davi. Então,
Mas o que está se referindo aqui, né? Beleza, pode estar sendo chovendo molhado, mas é só para a gente ter isso em mente, né? Davi, que ele está se referindo aqui, é o Messias, né? Uma coisa muito interessante da gente saber é que Davi significa amado, tá? Davi, a palavra Davi significa amado. Então, assim, a figura de Davi, né, é uma figura do Senhor Jesus, a gente sabe disso. Então, aqui ele está falando, basicamente, a raiz de Davi, né, o Messias é que vai apacentar, que vai ser o único pastor que vai apacentar todas as ovelhas quando o Senhor requerir, né, as suas ovelhas na mão dos pastores. E ele servirá de pastor, eu serei por Deus, e meu servo Davi será príncipe no meio delas, eu, o Senhor, o disse. E ele ainda continua, né? Ele fala de uma aliança de paz. Eu estarei sobre elas um só pastor, ele as apacentará, o meu servo Davi as apacentará, e ele servirá de pastor. E eu, Senhor, serei por Deus, o meu servo Davi será... Ah, tá. Desculpa aí, gente. Então, acrescentei essa frase aqui, ó. E farei com elas uma aliança de paz. Então, o Senhor está jurando aqui, né, que haverá essa aliança de paz, né? Com quem? Com o povo por meio do Messias. E farei com elas uma aliança de paz e acabarei com as feras da terra e habitarão em segurança no deserto, dormirão nos bosques. Novamente falando aqui da questão das tarefas, né, do pastor, só que de uma maneira definitiva, né? A gente tem que projetar isso aqui para a maneira definitiva dessa aliança de paz que a gente tem com o Senhor, por meio do Senhor Jesus. 26, 27a, e delas e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão, e as árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra. Enfim, me falta tempo para poder explorar um pouco mais isso, mas basicamente a gente está vendo aqui um rebanho extremamente bem cuidado. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as ataduras do seu jugo e as livrar da mão dos que se serviam delas. E não servirão mais de rapina aos gentios. As feras da terra nunca mais as devorarão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Essa palavra habitar e habitação e morada, ela também tem um fundo de pasto, tá? Eu não cheguei a explorar isso muito com os irmãos, mas a gente pode enxergar aqui o rebanho, né, estando seguro em meio à pastagem, né? Então, sem preocupar que vai ter alguma fera para espantar. E eles levantariam uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Então, olha o bom pasto aqui, né? E ele ainda assina embaixo, né? Ele ainda fala assim, eu, Senhor, lhe serei por Deus, o meu servo Davi será príncipe no meio delas, eu, Senhor, o disse, e farei com elas uma aliança de paz. Então, quem que é o autor, né, desse contrato de aliança? É o próprio Senhor, né? É uma promessa que Ele nos dá. E Ele é que está falando. Então, a gente pode ficar muito tranquilo e muito feliz com essa promessa. E finalizando, fala, saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Então, aqui a gente pode ver mais uma vez essa questão do povo e Deus, né, como um rebanho, e o pastor também, que a gente já mencionou algumas vezes, né? Está muito claro também essa visão aqui. E aqui a gente vê que, assim, a solução que o Senhor vai dar é uma solução definitiva, né? É uma solução que não vai vir de imediato, por mais que ele também faça, por meio de Jeremias ali, uma profecia de juízo contra a Babilônia, a gente sabe que ele cumpriu, isso ainda não se cumpriu em plenitude, porque isso vai se cumprir brevemente, né? Porque essa promessa, nós somos incluídos nisso, né? A partir do momento que o Senhor nos alcançou, e nós, então, precisamos transportar, né, toda essa promessa aqui desse rebanho que vai estar bem
como promessas que nós temos para a eternidade ao lado do Senhor, né? E aqui eu queria relembrar o texto que a gente leu no início, né? Que qual que é o estado do povo de Israel no momento daquela promessa, né? Jeremias 50, 6 e 7 nos fala também: ovelhas perdidas têm sido meu povo, os seus pastores as fizeram errar. Para os montes desviaram, de monte para outeiro andaram, esqueceram-se do lugar do seu repouso. Todos que as achavam as devoravam, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça. Sim, o Senhor, a esperança de seus pais. Até as nações viam que o povo tinha esperança em Deus. E o Senhor, né, era a habitação da justiça, né, a morada da justiça, o pasto de justiça, o pasto reto, né, o caminho reto do povo ali. Né? Só que, mesmo assim, eles não obedeceram ao Senhor, se desviaram. Né? Então, as próprias nações percebem, né, quando o povo não obedece ao Senhor. Assim também somos nós. Quando as pessoas do mundo veem, quando nós estamos deixando de andar no caminho do Senhor, que é quem nos dá a promessa, em que nós temos a segurança. Né? Enfim, e aí dois versículos antes, que ele está no meio de uma profecia contra a Babilônia, na verdade, né? Ele fala da promessa de quando ele trouxer o juízo sobre a Babilônia. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, ou seja, vai acabar a história de ser um reino dividido, né? Vai ser um só rei. Andando e chorando virão e buscarão ao Senhor seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali voltarão os seus rostos, dizendo: vinde e unamo-nos ao Senhor, numa aliança eterna, que nunca será esquecida. Essa mesma aliança que a gente acabou de falar também aqui, né? Que é a aliança através do nosso Senhor Jesus, que é o nosso Rei único, né? Nosso verdadeiro pastor, e a quem nós devemos seguir, e nós não devemos deixar de ter a nossa confiança no Senhor, né? Porque as pessoas ao nosso redor sempre observam, e além das pessoas ao nosso redor, todo mundo espiritual também nos observa, né? Então, nós precisamos ter os nossos olhos voltados para o Senhor, independente da situação que a gente esteja vivendo, e para que a gente possa desfrutar do Senhor, né? Dessa promessa dele, da aliança eterna, de que a gente esteja bem guiados pelo nosso pastor, conduzidos pelo nosso pastor, apacentados por ele por toda a eternidade. É isso que eu queria trazer para os irmãos hoje, né? Se eu possa continuar falando com os irmãos. Quem quiser também ler como bônus depois de Jeremias 23, também fala esse mesmo assunto. É isso. Amém.